Estou aqui na DS Rastreadores, o telefone não para, a Vanessa já está ficando louca ali. Claro, o pessoal querendo saber como colocar rastreador no seu veículo. Nessa época de segurança que atinge nossa cidade, você tem que proteger o seu bem. Claro, com a DS Rastreadores. Bem-vindos a mais um Olhar Cirúrgico. Hoje a gente vai trazer para vocês sobre videocolestectomia, que é a cirurgia para retirada da vesícula biliar. Então nós vamos saber o porquê que deve ser retirada, como que isso acontece. E o meu convidado de hoje é o Dr. Murilo Barcelos, que ele é cirurgião geral e eu trabalho há algum tempo já com ele. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Ele vai falar sobre a formação dele, onde ele se formou, quanto tempo faz que ele é formado. E, doutor Murilo, boa noite. Pode dar boa noite aí pro pessoal. Boa noite, João. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo seu convite, tá? Eu sou um suspeito de estar aqui, né? Porque você trabalha comigo, adoro o seu trabalho. Então, minha formação, eu formei em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em 2006. Depois eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital Mário Gatti, em Campinas. Na sequência, eu fiz residência de coloproctologia no Mário Gatti, também, em Campinas. E durante a minha vida profissional, várias especializações aí, né? E por fim eu fiz uma especialização de endoscopia também, né? Então hoje eu faço atendimento clínico, faço exames diagnósticos, né? De endoscopia, colonoscopia e cirurgia. E, doutor, nessa fase aí de residência, antes da residência, né, no caso, quando você terminou a faculdade, você já sabia que você queria cirurgia? Como que você acabou partindo para esse lado cirúrgico? Então, assim, de início, para ser sincero, cheguei a pensar em fazer clínica, né? Eu acho que todo médico tem que ter uma formação muito boa de clínica, né? Para depois pensar em fazer as áreas cirúrgicas ou não, né? Mas assim, o que me atrai na cirurgia é a possibilidade de você fazer o diagnóstico e resolver, às vezes, o problema, né? De forma mais rápida, mais objetiva, né? E por isso que me atrai a cirurgia, tá? Mas assim, durante a faculdade, a gente passa por diversas especialidades, né? Então, assim, tem muitas áreas da medicina que atraem muitas pessoas, né? E a dúvida é comum até o final da sua formação, né? Muitas vezes até depois da formação. E quando você entrou na cirurgia geral, você já teve certeza que você queria ficar ali? Você pensou em depois partir para alguma outra especialidade? Tinha alguma outra coisa que chamava atenção também? Ou não, quando você entrou na cirurgia geral, assim, você já gostou e falou, é aqui que eu vou ficar? Então, assim, ó, cirurgia geral é uma das especialidades mais puxadas que tem, né, pra gente, né? É a residência do Mário Gatti, uma residência já antiga, né? Em que o residente é muito, muito cobrado, né? Eu cheguei a acordar às 3 horas da manhã e saía às vezes 10, 11 horas da noite do hospital e no outro dia era a mesma coisa, né? Então, assim, de início assusta bastante, pensei em desistir algumas vezes. Graças a Deus, graças ao apoio de Deus, eu continuei e fiz uma ótima escolha. Tenho certeza que eu fiz a escolha certa de ter permanecido, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? Mas eu acho que o que eu tô colhendo hoje, graças a Deus, foi pelo apoio da família, né? E apoio de Deus, aí deu tudo certo. É isso que eu gostaria de ter feito e sou satisfeito com a minha profissão, com a minha especialidade.
E quando você terminou sua residência? Faz quanto tempo aí que você já atua? Então, assim, eu terminei a residência de coloproctologia, né, que foi a segunda residência, no comecinho de 2012, né? Então eu já tenho mais de 11 anos de formado como especialista, né? E depois eu comecei a já fazer exames de colonoscopia, comecei a fazer exames de endoscopia, eu tirei mais um título de especialista, né? Na verdade eu tenho 3 especialidades, né? Cirurgia geral, coloproctologia e endoscopia, né? Quando você fez a coloprocto, então você já atuava, já fazia cirurgia, já trabalhava como cirurgião geral. Sim, eu já trabalhava como cirurgião geral, porque assim, hoje em dia mudou um pouquinho a formação, né? Hoje o pessoal tem feito 3 anos de cirurgia geral, né? Na minha época eram 2 anos de cirurgia geral, né? E você já podia atuar como cirurgião geral. E depois eu fiz mais 2 anos de coloproctologia, né? Então foram 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência. E hoje, assim, você acha que muda muita coisa, essa parte da residência ter um ano a mais, ter um pouco de tempo? Você acha que isso ajuda na formação? Isso vai muito do interesse particular do médico? Como que funciona? Sim, eu acho, a visão que eu tenho é o seguinte, a visão de uma pessoa que formou de 2 anos como cirurgião geral, né? E assim, formei num hospital que me dava uma bagagem enorme, né? Então, assim, é lógico que mesmo tendo feito minha formação no Mário Gatti, 2 anos de cirurgia geral, né? Que eu via de tudo, depois que eu terminei minha residência, eu vi que eu não tinha visto nada, né? Que cada vez mais a gente está aprendendo, né? Isso que é o legal da medicina, né? Da especialidade cirúrgica, principalmente, né? Sempre tem alguma coisa nova, alguma novidade, alguma surpresa, né? Então, assim, sempre tem algo novo, né? Eu falo assim, na verdade, cada ano surge alguma coisa. Quando a gente pensa que a gente aprendeu e que, nossa, a gente tá, né, vamos dizer assim, no top do aprendizado, que é algo novo, diferente. No próximo ano já vem outra coisa e você já ficou para trás, né? Foi quando, assim, eu lembro quando eu mudei daqui, que eu fui para morar em Leme, eu saí daqui, eu instrumentava a urologia. E aí eu fui para lá. Quando eu voltei, já era só cirurgia de vídeo. Então, quer dizer, eu já tive que aprender tudo de novo, porque eu não sabia. E mesmo a gente aprendendo, chega o próximo ano, tem alguma coisa diferente, nova, e a gente acaba ficando meio para trás, se não correr atrás, se não se especializar de novo. Então, essa área hospitalar, ela é muito dinâmica, vamos dizer, né? Muda tudo muito, muito rápido, né? A gente tem que estar sempre se especializando, sempre buscando conhecimento, né? Para tá ali sempre vamos dizer assim, no caminho, né? Assim, o que eu posso contar como experiência, né? É que, assim, eu tive uma oportunidade de ficar 3 meses nos Estados Unidos, no meu R4 de coloproctologia, né? Eu fiz um fellow lá no Florida Hospital lá em Orlando. E, assim, naquela época, nos Estados Unidos, a videolaparoscopia era realizada nos pacientes só 10%. Isso foi em 2011, né? Hoje essa casuística aumentou absurdamente, né? Naquela época eu pude ter um contato com cirurgia robótica, né? Eu não faço cirurgia robótica, mas eu tive esse contato lá. E hoje no Brasil a cirurgia robótica já é uma realidade, né? Já há alguns anos, né? Serviços de ponta, como o Sírio-Libanês, Einstein, o Hospital de Barretos, né? Já fazem muitas cirurgias robóticas já tem algum tempo, né? Então, assim, é o que você falou, sempre a gente tem que estar se atualizando, fazendo coisas novas, né? Às vezes a vida também te caminha para algumas coisas diferentes, né? Hoje eu faço muito exame, né? Eu opero bastante ainda, mas eu faço bastante exame, né? Então, assim, mudou um pouco minha dinâmica, o meu dia a dia, né? Mas, assim, graças a Deus eu tenho uma coisa que me abrange de uma forma mais global, né? Porque eu tenho oportunidade de fazer consultório, né? Atender consultas, fazer exames e operar, né?
E isso daí a gente aprende, mas nem todo mundo convive com isso, né? Na sua especialidade. E eu tenho essa felicidade aí, né? De conviver todos esses segmentos aí. Vamos dizer assim, é o pacote completo, né? Você acompanha o paciente desde o diagnóstico ali do início, às vezes você mesmo faz o diagnóstico, você faz a cirurgia, trata o paciente. Então, assim, desde o início até realmente o paciente estar curado. Isso é importante não só para o médico, mas para o paciente também, né? Porque ele chega, ele confia no médico, então, tendo que às vezes trocar de médico, ele acaba ficando inseguro, não por não confiar no outro, né? Mas porque já adquiriu ali uma confiança, vamos dizer. E isso faz muito bem, não só para o médico, mas também para o paciente. Com certeza. O paciente brinca muitas vezes com a gente, né, doutor? Você me conhece tudo, né? Desde a minha história até a minha cirurgia, né? Então isso daí é bem gratificante, isso daí. Eu fico muito feliz com isso, porque e eu sou um cara que eu tenho uma memória de elefante ou de leão, sei lá. Então, assim, eu vejo o paciente, eu lembro como eu fiz o diagnóstico, às vezes, do que eu operei, às vezes eu esqueço do nome, vou ser sincero. Mas da situação que o paciente passou, eu sempre lembro, assim. Então, assim, isso é muito gratificante para mim, sim, com certeza. Isso acaba deixando o paciente ali mesmo que, normalmente, quem tem alguma coisa prévia tem que fazer um acompanhamento, né? Dar continuidade, vamos dizer. Isso ajuda muito, porque o paciente, ele acaba, vamos dizer assim, ficando ali anos, né? Sendo seu paciente. Ele não vai embora, porque pega aquela confiança e tudo mais. Eu tenho no meu consultório, assim, uma realidade legal que, assim, acaba eu sendo médico de muita família, assim, sabe? Tem inúmeros pacientes que eu operei vários familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, entendeu? Então isso é legal, é bem gratificante, sim. E, bom, então vamos para o nosso assunto de hoje, que é a videocolecistectomia. O porquê que tem que ser feita essa cirurgia, né? O que acontece que ela acaba sendo indicada? Então, assim, ó, a cirurgia de vesícula, né? Ela pode ser feita de 3 formas, basicamente, né? Cirurgia aberta, que é convencional, né? A cirurgia por videolaparoscopia ou a cirurgia robótica, né? Para vesícula, vou ser sincero que o custo vai aumentar muito, o tempo cirúrgico aumenta muito e hoje em dia, assim, cirurgia de vesícula, né? Você está acostumado a entrar comigo, às vezes a cirurgia estando tranquila é meia hora de cirurgia no máximo, né? Bem super rápida, né? As indicações formais de retirada da vesícula, né? Da colecistectomia, é presença de pedra, né? De cálculo, tá? Presença de alguns pólipos, né? Geralmente acima de 5 milímetros, 1 centímetro, né? Acima de 2 centímetros você tem uma chance aumentada de câncer de vesícula, então também tem indicação de cirurgia da vesícula, né? Paciente que teve uma história de uma pancreatite causada por pedra na vesícula tem indicação cirúrgica, né? Isso são cirurgias mais eletivas, né? Cirurgias marcadas, né? E cirurgias de urgência, né? A vesícula pode inflamar, uma pedrinha da vesícula ela pode sair, entupir um caninho do pâncreas lá, dar uma pancreatite, então a gente, não querendo que o paciente tenha um novo episódio de pancreatite, a gente acaba realizando a cirurgia da vesícula, né? Suspeita de câncer de vesícula, que também existe essa indicação, né? Basicamente são essas as indicações. E quais são as vantagens entre a videolaparoscopia para a cirurgia aberta? Então, a videolaparoscopia, né, já há muito tempo, ela é consagrada como a via de preferência para uma abordagem da cirurgia da vesícula. Por quê? E para outros tipos de cirurgia, de cólon, né? Por quê? Na videolaparoscopia, a agressão cirúrgica para o paciente é muito menor, entendeu? Então, assim, as incisões são menores, a taxa de complicação na ferida operatória é menor. Então, você tendo incisões menores, você vai ter menor taxa de infecção de ferida operatória, menor chance de hérnia pós-cirúrgica. Em relação ao tempo operatório,
né? Às vezes até mais rápido, né? Eu até brinco com você, né? Várias vezes, né? Hoje eu acho que eu faço vesícula por vídeo muito mais rápido que vesícula aberta, né? E é lógico que o cirurgião tem que saber fazer cirurgia aberta, né? Porque algumas cirurgias podem complicar e ele precisar converter para uma cirurgia aberta, né? Tá? E quais são as contraindicações no caso da vídeo? Então, contraindicações formais, absolutas para videolaparoscopia, né, as principais são aquele paciente que tem um problema cardíaco grave, uma cardiopatia grave, né, geralmente insuficiência cardíaca, paciente que tem problema pulmonar grave, né, por quê? Quando você faz a videolaparoscopia, você aumenta a pressão intratorácica, né? Então, se o paciente tiver um problema grave do coração, ele pode infartar, né? Se ele tiver um problema pulmonar muito grave, então não vai conseguir trocar oxigênio ali, pode ter problema, né? E paciente que tiver instável, né? Paciente que, às vezes o paciente chega num quadro que o paciente está em repercussão de uma sepse, né? E às vezes o paciente está muito hipotenso, muito taquicárdico e nesse caso, né, você aumentando a pressão intratorácica, né, você aumenta em muito o risco da videolaparoscopia, né, por causa do pneumoperitônio, né, que você injeta o ar dentro o CO2, né, na verdade o gás carbônico dentro da barriga, isso vai aumentar a pressão dentro do pulmão, né, e diminui o coração não consegue bombear, né, de forma adequada, o paciente pode ter as complicações cardíacas, pulmonares, né. Então, assim, resumindo, são pacientes cardiopatas graves, pneumopatas graves, pacientes instáveis, né. Agora, contraindicações relativas, pacientes com múltiplas cirurgias, né, paciente que às vezes prefere a via aberta, né? Tem paciente que prefere a via aberta, não quer fazer cirurgia por videolaparoscopia, né? Não é tão frequente isso, mas acontece. Bom, e quais são as principais complicações? É fácil ocorrer complicação? É muito difícil? Então, assim, ó, complicação em toda cirurgia existe, tá? Mas assim, a gente vê, você tá no dia a dia comigo ali, raramente a gente tem complicação, né, na cirurgia de vesícula por vídeo, né? Principais complicações são sangramento, às vezes na hora que a gente vai fazer a clipagem da via biliar, né, com um clipezinho metálico de titânio ali, pode às vezes vazar bile, lesão da via biliar pode acontecer, né? Às vezes o paciente está numa situação que é eletivo, mas às vezes o paciente está com a vesícula super inflamada. E aí a vesícula pode, na hora da manipulação da via biliar, ali ter uma estenose da via biliar, um estreitamento da via biliar, e às vezes o paciente pode ficar ictérico, isso pode acontecer, né? Infecção de ferida, como eu já falei, é super raro, né? Complicações pulmonares são raras, né? Todo paciente que faz videolaparoscopia pode ter um pneumotórax, né? Mas é bem raro de acontecer, eu nunca tive paciente com pneumotórax, né? A complicação mais temida é lesão de via biliar, tá? É super raro acontecer, mas pode acontecer, né? Até porque todos os pacientes não são iguais, né? Tem paciente que tem variação anatômica, né? E tem paciente que está com um quadro que a vesícula está super inflamada, entendeu? Então, assim, as complicações são mais frequentes naquele tipo de paciente que é operado de urgência, né? No paciente do sexo masculino, né, mais frequente complicação, no paciente obeso, mais frequente, no paciente diabético, no paciente que tem imunossupressão, né, HIV, paciente que tem lúpus, paciente que usa corticoide, né, isso aumenta a taxa de complicação não só para esse tipo de cirurgia, como para todas as cirurgias. Não é recomendado, então, no caso, cirurgias para esses pacientes. Lógico que quando precisa não tem muita escolha, né? Mas podendo ficar longe do centro cirúrgico é importante. Sim, na verdade, isso é um raciocínio, assim, tem que pensar até diferente, né? Por quê? Você sempre, na maioria das vezes, a gente indica a cirurgia de colestectomia, né? Que é a retirada da vesícula no paciente assintomático, inclusive no paciente diabético. Por quê? Se esse paciente diabético, paciente HIV positivo, paciente que vai usar corticoide cronicamente, se ele inflamar a vesícula,
prognóstico dele é muito pior, a evolução cirúrgica é muito pior. Então, esses pacientes são prioridade. Na verdade, o raciocínio é ao contrário, entendeu? E a gente deve evitar que esses pacientes cheguem numa situação de urgência em que as complicações cirúrgicas são muito maiores, né? E o evento tardio pode ser um evento ruim, né? Entendi. Bom, e as indicações, né? Você já falou quais são. Bom, e resumindo, o pós-operatório, como ele funciona? Então, assim, ó, a cirurgia de colecistectomia por vídeo é uma cirurgia bem tranquila, né? Hoje em dia a gente opera o paciente de manhã, à noite a gente já dá alta, né? A maioria dos meus pacientes ficam 12 horas no hospital no máximo, né? Hoje mesmo operei 2 vesículas por vídeo de manhã, à noite os pacientes já foram de alta, tá? O retorno às atividades é mais precoce, né? Porque a agressão cirúrgica é menor, a incisão é menor, então o paciente pode voltar em breve a pegar peso, né? Então, geralmente, paciente que faz um pouco mais de esforço físico, depois de um mês eu já libero para as atividades. Tem paciente, eu já tive paciente que era fisiculturista, né? Que era doente para fazer exercício, né? O paciente ficou com menos de uma semana de repouso, entendeu? Então, operou, inclusive esse caso dessa paciente foi muito legal, que ela fez uma cirurgia de vesícula, foi super rápida, mas ela fez também uma cirurgia plástica, né? Que demorou bastante, porque ela fez bastante coisa, apesar de que eu acho que ela nem precisava, né? E em uma semana ela já voltou às atividades, né? Então, assim, o retorno às atividades é bem precoce, bem rápido, né? A maioria dos pacientes não queixam, não tem dor, assim, importante, entendeu? Então, assim, é um pós-operatório muito tranquilo. E a alta desses pacientes não varia, assim, no caso da dificuldade cirúrgica. Por exemplo, foi uma cirurgia mais fácil ou mais difícil, isso não interfere na alta, só mesmo caso o paciente tenha algo pós-cirúrgico. Então, Jo, ótima argumentação que você está falando. Assim, às vezes a gente faz algumas cirurgias de vesícula por vídeo que a gente tem uma dificuldade técnica um pouco maior durante a cirurgia. Mas assim, se a cirurgia não tiver complicação alguma, né, maior, alguma dúvida, alguma suspeita de variação anatômica, de alguma lesão, alguma coisa nesse sentido, o paciente vai de alta no mesmo dia, entendeu? Então, assim, nem sempre é tudo tranquilo, né? Mas a maioria das vezes, igual eu brinco com você sempre, né? Eu adoro operar vesícula, eu acho uma cirurgia bem tranquila. É lógico que eu estou ciente das complicações, né? Já faz um tempo que eu faço cirurgia de vesícula, né? Então, assim, é uma cirurgia que a gente já tem que estar prevenido para, se tiver alguma complicação, a gente está ali disponível para resolver, tá? Mas, assim, geralmente é uma cirurgia bem tranquila, tá? Eu procuro sempre enfatizar para o paciente a possibilidade de haver necessidade de conversão para uma cirurgia aberta, tá? A taxa de conversão varia de serviço para serviço, né? Tem casuísticas até 15%, né? Mas isso mais para cirurgia que é feita de forma urgência, né? De urgência, né? Mas a minha casuística acho que dá 1% por aí, tá? Então é bem pequena, tá? Existe também uma possibilidade, às vezes, de colocação de dreno, tá? O dreno, geralmente, assim, a maioria das vezes a gente coloca dreno para monitorizar sangramento, mas isso daí a gente tira com 2 dias, tá? Quando a gente coloca o dreno para monitorização de alguma fístula biliar, alguma coisa assim, às vezes o dreno, o paciente fica uma semana com o dreno. Eu gosto de que fique um tempo maior, mas dependendo da situação, você pode tirar até o dreno antes. É um dreno pequenininho que não vai incomodar em nada o paciente. E essa parte de atividade física, essas coisas, ela ajuda o paciente na recuperação, no pós-operatório? Então, assim, isso daí, em termos de retorno às atividades, né, sempre favorece o paciente, né? Em termos de... Porque, assim, o paciente que está parado, inativo por qualquer cirurgia, ele vai ter acaba tendo um catabolismo maior, entendeu? Perda de massa muscular, essas coisas, né? Na cirurgia de vídeo, né, é uma cirurgia muito tranquila, né? Então, assim, teoricamente seria uma cirurgia de médio porte, mas eu considero hoje em dia, se for uma cirurgia tranquila, uma cirurgia até de pequeno porte, entendeu? Porque a agressão cirúrgica é bem pequena, né? Então, o retorno às atividades é bem precoce mesmo.
Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito, Dr. Murilo, por ter aceitado meu convite, pela nossa conversa, por ter esclarecido aí as dúvidas ou às vezes só curiosidade de muita gente. E fico muito feliz que você tenha participado comigo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que tá nos vendo. Jô, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, tá? Você sabe que eu te acho uma ótima profissional e, assim, você tem muito a ensinar para as pessoas, né? Então, assim, como mensagem, eu acho assim, que as pessoas que tiverem com algum problema têm que recorrer aos seus médicos aí, né? Procurar resolver, né? Acreditar que o médico está falando, né? Assim, eu acho que o médico tem que ser franco com o paciente, falar a verdade, né? Não falar o que o paciente às vezes quer escutar, mas o que precisa saber, né? Para tirar todas as dúvidas antes da cirurgia, para o pós-operatório ser tranquilo, entendeu? Complicações existem, tá? Mas assim, o colega, o médico, tá aí disponível em toda a caminhada do paciente, desde o pré até o pós-operatório. Tá? Fico feliz de estar aqui, mais uma vez, obrigado. Bom, e a vocês que estão com a gente, muito obrigada e aguardamos vocês na próxima semana. Até lá!